dando continuidade ali, vamos falar especificamente sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069, que ela foi criada na década de 90, né? 1990. E eu vou trazer para vocês mais a questão do ato infracional e como se lida com as situações de, por exemplo, uma blitz ou alguma ocorrência que pessoas vão vir atender que envolvam menores. A gente não usa o termo menor, usa criança e adolescente, mas às vezes por vício a gente acaba falando menor infrator ou alguma outra coisa que é um termo que às vezes pela legislação ele é incorreto. Imagina, menor aprendido ou alguma coisa. A gente vai ouvir falar muitas questões, mas a primeira coisa que a gente precisa entender, assim, né, que pela legislação do Estatuto da Criança e Adolescente, primeiro entender as faixas etárias, né? Que criança, ela abrange de 0 a 12 anos incompletos, e depois o adolescente, aí sim, de 12 até 18 anos incompletos também. O que acontece no, acho que é artigo 2º, acho que eu escrevi ali no nosso resumo, no artigo 2º, nos casos expressos em lei, aplica-se especialmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. E aí a gente tem que perceber quem são essas pessoas entre 18 e 21 anos de idade que às vezes se enquadram dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, às vezes são portadores de deficiência, geralmente mental, que não precisam de um guardião legal, então, ou se não uma outra especificação de saúde, né? Não propriamente mental, mas de outra dificuldade que tenha, que precise ser tutelado, né? Então ele vai ter essa garantia também pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Seria de alguém que depende da outra pessoa. Isso, alguém que tem uma dependência de tutela. E isso geralmente é o juiz que vai definir, né? Se ela se enquadra ou não. Mas vocês vão ver, tem muita questão também outro termo que a gente não tem utilizado muito, que é uma novidade também, é a questão do autismo, TDAH, que acho que a gente está utilizando. São pessoas que estão dentro dessa legislação também, que aí acabam sendo tuteladas, né, por outra, ou por pai, mãe, tio ou responsável. E então elas abrangem dentro dessa. E a gente sabe que existem vários níveis, né, ou níveis ou graus de dificuldade que essas pessoas têm. Então, algumas vão poder viver uma vida normalmente, vão poder ter habilitação ou vão aprender a dirigir um carro, uma moto, alguma coisa, e poderão vir a sofrer um acidente ou cometer alguma infração, né, de trânsito, no qual vocês vão ter que atuar e ter que saber lidar diante dessa situação, com esse tipo de pessoa com essas características. Mas voltando ali para a questão do criança e adolescente, a gente traz uns questionamentos já de início de como a gente vai proceder nessas questões ali. O que eu faço quando um adolescente é surpreendido e flagrado em ato infracional? A primeira coisa que eu tenho que pensar é na identificação. Como eu vou identificar se aquela pessoa ali é um adolescente de fato, que ele é menor de 18 anos, qual é a abordagem, quais os direitos que ele tem ou não no caso, né? Bom, vocês sabem que vocês vão fazer a abordagem normalmente, como o padrão do regimento de vocês manda, pedindo a documentação, vai se identificar.